Eu falei no vídeo anterior uma coisa muito interessante, não sei se você que assistiu notou, e eu achei legal fazer um vídeo para falar sobre isso. O que, Anthony? Olha só, eu vou ler só aqui um texto que está em Isaías 48, apenas o versículo 1 e o versículo 2 do Conto do Seu Vigário, da mitologia adorada, ou seja, adorada não, né? Considerada nas igrejas evangélicas. Quem é adorado nas igrejas é o Deus deste livro, é o mito deste livro, é a lenda deste livro. Este livro, ele é reverenciado dentro das igrejas evangélicas. Olha o que está escrito em Isaías 48, 2 versículos apenas para mim trazer o argumento desse vídeo. Desde já eu quero agradecer a você que é inscrito deste canal, os que estão chegando aí. A cada dia eu vejo inscritos chegando. Sois bem-vindos. Sinta-se à vontade aqui neste canal, porque você já faz parte desta família racional. Um fortíssimo abraço a todos os inscritos do canal, de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. De Anthony Galvão, do canal Pilastra da Verdade, do dia a dia. Tá. Isaías 48, o 1 e o 2. Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção, presta atenção nisso, do Deus de Israel. Do Deus de Israel. Mas não em verdade, nem em justiça, e até da santa cidade tomam o nome e se firmam de novo, olha só, de novo, sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Deixa eu respirar fundo. Não sei se vocês notaram. Eu li apenas 2 versos, 2 passagens. O 1 e o 2 do capítulo 42 de Isaías. Mas somente nesses 2 versos da Bíblia, do Conto do Seu Vigário, por duas vezes, apenas em 2 versos, esse Deus que é venerado, adorado, cultuado, louvado nas igrejas aqui no Brasil, ele fala 2 vezes que ele é o Deus de Israel. Não, ele não está dizendo que é o Deus do Brasil. Ele está dizendo que ele é o Deus de Israel. Quer dizer, não é um Deus falando. É um Deus inventado pelo povo específico que escolheu um Deus para ele, para aquele povo. E o porquê que esse Deus hoje é cultuado em várias nações como Deus de todos os países que cultuam a ele. Eu falei no vídeo anterior,
E esse vídeo eu vou falar sobre isso. Já estou falando, indagando, argumentando. Como é? Presta atenção, é uma pergunta no ar para o religioso que entra de paraquedas aqui. Vou colocar você para pensar, coçar a orelha, coçar a cabeça, só se você não quiser raciocinar. Com todo respeito à sua fé, com todo respeito o que você faz da sua vida, independente do que você crer ou deixa de crer. É um direito seu. Mas eu vou colocar você para pensar se você quiser usar os neurônios pelo menos uma vez na vida. Como é que um ser supremo do universo, soberano, grande, criador de galáxias, criador de buracos negros, criador de estrelas, criador de planetas, criador de cometas e qualquer um elemento do espaço astronômico, e especificamente criador do planeta Terra, criador de toda a expansão, de tudo, vocês que dizem, de tudo, aquilo que é visível e também aquilo que é invisível, criador dos céus e da terra, criador dos espíritos e dos humanos. Como é que um ser desse todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, assim diz a religião cristã? Como é que um Deus desse apenas escolheria como prioridade ou exclusividade um país específico e um povo específico, a ponto de dizer: eu sou o Deus de Israel, e quem vem depois está na segunda opção? Você não encontra um texto na Bíblia, um texto, e me mostre para tentar calar minha boca do que eu estou falando aqui. Esse Deus daqui dizer que ele é um Deus de outro país, dizendo o nome específico deste outro país. Me mostra um texto aqui, esse Deus dizendo: eu sou o Deus do Egito, eu sou o Deus da Etiópia, eu sou o Deus de Roma, eu sou o Deus de... Vou colocar os países da agora, muitos, né? Aí, da Escócia, o Deus da Alemanha, o Deus da França, o Deus de qualquer outro país, os Estados Unidos e principalmente o Deus do Brasil. Você não vai encontrar aqui também, porque naquela época muitos países vieram depois, né? Não tinha. Mas naquela época tinha outros países, outras nações. Mas você vê o tempo todo escrito na Bíblia vários textos, ele dizendo: eu sou o Deus de Israel. Ele não. Quem inventou ele para Israel? Então, como pode um ser supremo do universo escolher um país e um povo específico? Porque ele é, aqui na Bíblia, o Deus de Israel e o Deus dos judeus. Ô brasileiro que não pensa, para não falar uma palavra mais forte, porque eu tenho que medir as minhas palavras aqui. Brasileiro que não raciocina direito. Brasileiro que não para pensar, não busca informação, não para analisar. Você já parou para pensar que você está adorando ao Deus de outro país? A um Deus que não é do Brasil? Não, porque tem país por aí que
criou o seu Deus de acordo com o seu país. O Deus da Índia é o Deus da Índia, dos hindus, Shiva, criaram para eles. O Deus do Islã ou do islamismo, eles criaram um Deus para eles, Alá. E o brasileiro nenhum criou nenhum Deus, a não ser os índios que estavam aqui antes do Brasil ser descoberto pelos portugueses. Tupã seria, o Deus do Brasil seria Tupã. Porque os índios que estavam aqui prestavam culto a uma crença, a um Deus chamado Tupã. E depois vários deuses foram emigrando para aqui, ou seja, ideia de deuses. Deuses, entre aspas, eu falo por hipótese, não acredito em nenhum por aí. Mas aqui no Brasil destacam-se muitos deuses, tanto no cristianismo, como também no umbandismo, candomblé, os deuses afros. Mas a pergunta é essa. Se você adora o Deus de Israel, qual é a certeza que você tem que o Deus de Israel quis ser o Deus do Brasil? Qual é a certeza que você tem que o Deus de Israel, ele zela pela tua vida? Cara, é fácil entender que o povo brasileiro foi enganado, foi manipulado, ludibriado. E quantas pessoas de bem, pessoas que poderiam se desenvolver em outras coisas, perdem tempo dentro desses templos, na sua maioria, sendo enganados, manipulados por ideias de deuses desconhecidos e de um Deus que o tempo todo diz: eu sou Deus de Israel. Cara, eu falei que eu ia fazer um vídeo específico sobre isso e tá aqui o vídeo. Será que não daria para você pensar um pouco? Não, né? Não, você não consegue. Não consegue mais. Porque criou uma crosta, um ferrugem e não tem como tirar. Não, eu fiz uma pergunta, presta atenção, para um cidadão. Inclusive eu vou fazer algumas entrevistas também, aí já estou me preparando, que tá aqui o pau de selfie, né? Tá aqui, vai demorar a fazer algumas entrevistas para trazer para vocês o que é a mente do nosso povo, assim como o Jason Ferrer faz. É muito legal os vídeos do Jason Ferrer, as entrevistas. Eu estou pensando de fazer algumas entrevistas também específicas em alguns locais aí onde as pessoas estão com todo respeito, respeitando sempre. Mas observe o que eu vou dizer. Eu fiz umas perguntas a um pessoal aqui em Vitória da Conquista, não estava gravando. Eu cheguei para um e disse: você acredita em Deus? Claro! Tomou um susto quando eu falei isso. Isso não é pergunta que se faça, cara. Claro que eu acredito, e você não acredita, não? Eu falei: deixa eu de lado. Eu não quis me revelar na hora. Eu falei: deixa eu de lado, eu quero saber de você. Você acredita mesmo em Deus? Claro! Eu falei: qual? Quem é o Deus que você acredita? Ele: por quê? Eu acredito. Olha só. É a resposta que eles vão dar. Qualquer um aqui no Brasil que você fazer essa pergunta, a resposta vai ser essa: acredito no Deus da Bíblia. Não, o Deus da Bíblia. E quem é o Deus da Bíblia? O Deus de Israel. Aí eu continuei: ah, você acredita no Deus da Bíblia? É. Então você acredita no Deus de Israel? É, eu acredito no Deus de Israel.
Eu falei, baseado em quê? Ah, meu amigo, baseado no que eu acredito, baseado na minha fé, baseado no que acontece na minha vida, tudo de bom que acontece na minha vida, é ele que me dá. Eu digo, qual é a certeza que você tem que é ele, específico, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia que te dá? Aí o cidadão ficou nervoso, e calma, meu amigo, eu tô apenas me fazendo umas perguntas para depois eu falar também a minha opinião. Você está falando aqui com um ex-pastor, assembleano, fanático. Ex-pastor existe, ex-pastor existe. Existe. E fique tranquilo que o que eu estou perguntando para você não é nada contra você e sua fé, não. Eu só estou querendo entender o porquê que você determina, não é só você não, vários do Brasil, que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. É o Deus da Bíblia. Eu falei, e se for o Deus dos islâmicos, Alá? Ah, que negócio de Alá, Alá não existe. Eu digo, calma, meu amigo. Eu falei, eu sei que você é ateu, Alá. Calma. Eu só tô perguntando, e se for, e se o criador de tudo for Alá? Aí ele ficou bravo. Eu falei, e se o criador de tudo for o Deus dos hindus, Shiva? Olha, não me fale, isso é heresia, isso é blasfêmia. Eu adoro o Deus de Israel. Eu digo, tá bom, tá certo. Não tô aqui pra achar que você tá errado ou que você tá certo. Só queria entender. Mas você não disse que foi pastor? Eu digo, fui, mas só que eu adorei também esse Deus. Cultuei também esse Deus, mas nunca se manifestou pra mim. Foi através de um livro. Através de pregações, através de tradições familiares, através de conversa. Muitas coisas que eram faladas eu vi de uma forma negativa. E ele ficou bravo com o que eu estava perguntando para ele. Aí eu falei, não, meu amigo, eu não estou aqui contra. Não, eu estou apenas lhe entrevistando, conversando com você, fazendo perguntas, porque eu precisava entender como é que você pode determinar um Deus verdadeiro sem nunca ter visto. E quem te falou que eu nunca vi? Eu digo, cara, você não vai dizer que você já viu esse Deus, né? Ah, mas eu sinto. Cara, o cara sente. Ah, mas eu sonho com ele. Eu sei que ele é maravilhoso. Você sabe que ele é maravilhoso? Como? Eu não sei, mas eu só sei dizer que eu tenho fé. Tá bom. E a gente conversou por horas. Por minutos, né? Na verdade. Muitos minutos conversando. Aí quando eu cheguei pra ele disse, você sabia que o Deus da Bíblia, ele não é o Deus do Brasil? Você sabia que você é uma segunda opção? Como que eu sou uma segunda opção? Você já leu aquele texto que Jesus chegou para uma cirofilícia e disse assim, quando ela foi pedir uma cura para a filha dela? Você já leu esse texto? E Jesus disse, deixaria eu de servir primeiro os filhos para servir os cachorrinhos? E ela disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você já leu isso? Você sabia que nós somos como cachorrinhos? É isso aí, nós brasileiros, para esse Jesus, caso exista? Você sabia que na tua casa, eu falei, você cria algum animal? Eu falei, lá tem gato e tem cachorro. Pronto. Você colocaria no lugar dos teus filhos o teu gato e o teu cachorro? Se caso tivesse que você priorizar, você ia priorizar quem primeiro? Teus filhos ou o gato e o cachorro? Ele, claro, meus filhos, mas eu também cuido do gato e do cachorro. Ele, sim, tem que cuidar sim. É um bichinho que precisa ser cuidado. Mas você sabia que o gato e o cachorro são segunda opção e comem das migalhas?
Na sua maioria? Você sabia que é isso que o teu Jesus acha de nós brasileiros? Ou de qualquer outro de outra nação? Porque o povo escolhido sempre foi o judeu? Mas eu não tenho nada a ver com isso. O importante é que eu cultuo ele. Tá bom, tá certo. Aí eu sabia que a conversa não ia dar em lugar nenhum, porque debate entre ateu e religioso não vai pra lugar nenhum, não adianta. Não vai pra lugar nenhum. É só um duelo de conhecimento. O de lá tem fé, o de cá não tem, de com fé com quem não tem. Eu já falei. Eu não aceito aqui no meu canal jamais um debate. Posso até mudar de ideia, não sei, de religioso com ateu. Mas sim, eu apenas desafio. Eu desafio com respeito. Não desafio a pessoa em si. Mas o funcionamento da fé da pessoa. Se caso é verdade, então prova para mim. Porque aqui está dizendo que a fé, ela tem que funcionar, senão ela não é fé. Senão ela não é fé. E por que eu estou falando isso para vocês, que eu falei com essa pessoa? Eu vou fazer até umas entrevistas por aí, vou trazer para vocês diretamente, como o Jason traz, algumas entrevistas. Por quê? Porque essa é a mente do nosso povo. Nosso povo consegue adorar um mito, uma lenda que nunca foi provado literalmente, que é de um outro país, de um país específico. E você acha que se existisse de fato um Deus, um ser sobrenatural, ou que existe em alguma dimensão, vai escolher um país específico como prioridade? Como exclusividade? Você acha? Você acha que um Criador supremo do universo, supremo, grandíssimo do universo, escolheria um paísinho pequeno? Por exemplo, escolheria o Brasil e não os outros? Escolheria os Estados Unidos e não os outros? Escolheria Israel e não os outros? Se todos são filhos, se todos são criaturas na mesma dimensão. Mas não, mas o de Israel é de Israel. Quem vem depois é segunda opção. Se quiser adorar ele, adore. Agora é segunda opção. E lá, até lá no céu vai ter realmente uma divisão. Judeu vai ficar de um lado e de outros países de outro lado. Ou pensas tu que vai ficar todo mundo junto? Se o povo específico dele é judeu. Até o nome da cidade santa é uma cidade de Israel. Nova Jerusalém. Jerusalém. Por que não Washington? Por que não Nova York? Por que não São Paulo? Por que não Rio de Janeiro? Por que não a capital da França, Paris? Capital da Austrália, capital da Alemanha, capital do Japão? Por que não? Porque tem que ser Jerusalém, porque é o país específico e o povo específico. Isso, claro, traz a visão de que, com certeza absoluta, é um povo que criou um Deus para ele. Criou, o nosso Deus é esse e é só nosso. E o resto é conversa fiada. E quem vier para adorar vai ficar na segunda opção. Aí vem um brasileiro. O brasileiro que hoje adora deuses de outros países. Deuses afros e deuses daquela região lá do Oriente. Deuses orientais. Cara, fica aí esse argumento para você pensar. Pense bem se vale a pena adorar um Deus que diz que é de um país específico e que tem outros de outros países como segunda opção. Você acredita que esse Deus ele fez tudo e que você é filho dele, sendo o que ele está dizendo, Deus de Israel? Eu li em 2 versículos. Em 2 versículos ele falou por 2 vezes: eu sou o Deus de Israel. De Israel, não do Brasil. Fica a dica. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Fui, mas volto. E volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.